todos e todas, aqui Rodolfo Pamplona Filho, mais uma vez com o nosso projeto BDT Memória Viva. Esse projeto da Academia Brasileira de Direito do Trabalho tem por finalidade conhecer um pouco mais da vida e obra dos grandes membros da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho, grandes nomes do direito do trabalho brasileiro que devotam a vida ao estudo e também à Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E minhas senhoras e meus senhores, estamos aqui nessa transmissão pelo YouTube e também nos podcasts em todas as plataformas digitais com ele, aquele que o saudoso ministro Arnaldo Susequinde se reportava dizendo que era o príncipe dos juslaboralistas brasileiros. Senhoras e senhores, com vocês, Luiz Carlos Amorim Robortella. Seja bem-vindo, meu estimado confrade e amigo Robortella, ao ABDT Memória Viva. Muito obrigado, estou muito honrado com a lembrança do meu nome e estou à sua disposição para a entrevista. Meus amigos e minhas amigas, queremos conhecer um pouco este grande referencial do direito do trabalho brasileiro. Mas antes, vamos conhecer um pouco da sua biografia. Robortella, por favor, diga para nós, quem é Luiz Carlos Amorim Robortella, por Luiz Carlos Amorim Robortella? Quando nasceu, quando foi seus estudos básicos, onde foi as suas referências? Conte para a gente. Bom, eu sou de Santos, eu sou caiçara, né? Nasci na praia e morei algum tempo no interior, mas a minha vida, realmente, a maior parte do tempo da vida até a adolescência, foi em Santos. E tenho muito carinho pela cidade, eu nasci em Santos, e meus pais eram dois funcionários públicos, inclusive os dois trabalhavam no Ministério do Trabalho. Papai foi subdelegado do trabalho em Santos, e a mamãe era funcionária também em outro setor sindical, etc. E aí, então, eu estudei em escola pública, tanto em São Vicente, Santos, como em Presidente Prudente, e me formei, depois me lembro de concluir o colegial em São Paulo, já estava em São Paulo, também escola pública. Depois eu voltei para Santos, e meus pais resolveram voltar para a cidade, e aí eu fiz a Faculdade Católica de Direito de Santos. Lá me formei na Católica de Santos, que é a escola do Peluso, por exemplo, do nosso ministro Peluso, né? E uma figura extraordinária. E depois eu vim para São Paulo no 5º ano da faculdade e vim aqui para civil criminal e fui na parte de direito de seguro, companhia de seguros. E depois o professor Cássio Mesquita, que era meu professor em Santos, me convidou para trabalhar com ele. Então, eu aceitei com muita alegria e desde então, eu me dediquei só ao direito do trabalho. Eu fui escrevente da audiência, do cível, trabalhei um tempo como fazendo certidões, etc. Eu tinha já uma vivência forense, né? E aí, então, o direito do trabalho entrou na minha vida assim, de repente, na verdade, eu não escolhi, eu fui escolhido, né? A gente, às vezes, não escolhe, né? A vida que encaminha para essas trilhas. E que bom que a vida te escolheu e que o direito do trabalho te escolheram, meu amigo. E que é interessante essa também uma certa homenagem aos nossos mestres, né? No caso, o Cássio Mesquita Barros, uma saudade, uma grande referência, uma figura, nosso ex-presidente também aqui da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, como você, como eu, e isso, para mim, é uma satisfação imensa rememorar, rever a memória, né, desses grandes referenciais da nossa vida. E eu queria conhecer, eu conheço muito, tenho exemplares autografados aqui, mas eu quero mostrar para a nossa assistência, para a nossa audiência, um pouco da produção do jurista Luiz Carlos Amorim Robortella. A gente já vê a sua ligação com o direito do trabalho quase dentro de casa, não é mesmo? E isso eu vejo depois na atividade profissional, como o direito do trabalho chegou à sua vida.
como é que foi a sua produção acadêmica, a sua produção intelectual, que é uma referência para muitos, inclusive para mim. Preciso dizer para todo mundo lá, não tenho problema de dizer, professor Luiz Carlos Moreira Botella foi meu avaliador no doutorado, em 2000, quando eu escrevi sobre assédio sexual, no qual uma das obras dele era referência. Mas só para dar spoiler, a palavra é sua, querido. Obrigado, Roberto Plona. Agora, eu queria falar o seguinte, que a minha produção começa com o professor Magano. O professor Magano, ele era sócio do escritório da Mesquita Barros e Magano, que era um grande escritório de advocacia trabalhista, etc. E o professor Magano me entusiasmou muito, e o Nelson Manrich, que tem um papel fundamental nisso, me levar para a pós-graduação. Na época, quem conduziu pós-graduação na faculdade era o professor Cesarino Júnior, que era muito severo, mas que nos fazia. Ele dizia que ele queria que no túmulo dele tivesse a inscrição: aqui jaz um homem que trabalhou e fez trabalhar. Né? Ele era bastante exigente. Mas foi extraordinária a experiência no mestrado, depois no doutorado. Eu tive uma banca de doutorado maravilhosa com Álvaro Vilaça, com Zé Pastore, com Hélio Zilberstein, com o professor Magano. Então, foi Eu assim. sou assim fã do Vilaça. Até eu tô sempre falando com uma coisa aqui meio pessoal, mas eu estou entrevistando do meu estúdio. Eu tenho aqui, eu penso no Vilaça, ó, tenho aqui uma bateria, porque o Vilaça toca bateria. É uma figura, É baterista, é uma figura. exatamente. E você Eu, é um civilista também, o que reforça exatamente. essa. Ele é Você... meu confrade na Academia Brasileira de Direito Civil. Perfeito, perfeito. Então, aí começa aí, com o estímulo do professor Magano, o estímulo do Nelson Manrich, eu acabei fazendo um mestrado, doutorado, e o que aconteceu? Eu começo a escrever, começo a produzir, e vem logo depois, comecei em 74. Comecei lecionando no Mackenzie em 74 como assistente do professor Magano. Em 74. Fiquei até 95 no Mackenzie, comandando a cadeira de Direito do Trabalho e também Processo de Trabalho. Tive a honra de ter o Sérgio Pinto Martins como meu aluno e outras figuras assim de muito relevo. Inclusive o nosso Mário Sarrubo, que agora ele é o do Ministério da Justiça, né? Ele é o da Segurança Pública. O Mário Sarrubo foi meu aluno também no Mackenzie. Então eu tive esse privilégio de ter o estímulo, né? Uma espécie assim, de ambiente espiritual e cultural criado pelo professor Magano, e isso foi muito importante. Tenho por ele uma grande admiração, um grande carinho e muita gratidão também. E aí começo a escrever, comecei realmente tratando já de flexibilização. Eu me lembro que eu já cuidava disso há muito tempo antes, já da Constituição de 88, eu já tratava da flexibilização do direito do trabalho, das novas tendências e tal. E quando chegou o momento da minha tese de doutoramento, eu fui para a Europa e fiquei 3 meses ali ao lado de Genebra, aluguei uma casa com filhos. Eu fiquei 3 meses pesquisando para a conclusão da tese. Já tinha começado e concluí lá. E foi muito interessante, porque eu pude trazer muito material, muita contribuição, naquele momento em que se falava muito no tema, o tema era novo, e tive esse privilégio de estar ali dentro da biblioteca. Eu me lembro que na OIT em Genebra eu já nem precisava mais pedir os livros, eu entrava na biblioteca, eu ia lá todos os dias, então eu acabei tendo o acesso assim liberado para entrar e pegar o que eu quisesse e tudo mais. Então foi muito bom. E naquela época você tirava a cópia, né, dos livros, você tinha que Sim. botar uma moedinha lá em franco suíço e você tirava as cópias. E por sorte, um dia, um argentino que trabalhava na OIT, ele me disse: não, você não vai tirar, mas você vai tirar aqui comigo, você não precisa mais pagar. Vem aqui e tira as cópias que você quiser. Foi o Natan, chamava-se Natan. Natan. Então, são lembranças que me vêm agora, você está Claro. perguntando, e foi muito. E aí começo, então, a escrever realmente, produzir muitos artigos, inclusive em revistas estrangeiras, em revista argentina, revista uruguaia. Pude, então, desenvolver esse lado meu de produção científica. Eu acho que
isso, ao lado da advocacia que eu exercia, né, que eu continuo exercendo, me deu um direito vivo, né, e me deu uma perspectiva muito mais ampla, um horizonte mais largo, né, das questões do mercado de trabalho, das questões que envolvem a, todas as novas tecnologias. Então, eu me senti assim, muito envolvido por essa onda tecnológica que começou lá nos anos 80, né, e vem vindo e agora tomou uma dimensão e um ritmo inimaginável. Eu considero surrealista até o que está acontecendo em termos de. Então é isso. Aí pude lançar, tive um livro que escrevi com o professor Romita sobre direito de greve no serviço público. Depois escrevi, aí lancei o Moderno Direito de Trabalho, que é um livro que tem um certo prestígio até. Ele foi bastante citado em Sim. teses. Então eu acho que esse livro marcou realmente, marcou e tenho muito orgulho dele. Tentei até fazer uma segunda edição, mas não consegui. Falei, eu não posso mexer. É difícil mexer nisso. Ele É retrata verdade. um momento, né, era muito complicado. E desde então eu publiquei, sei lá quantos, mais de 200 artigos, e depois escrevi um livro com o José Pastore sobre o assédio sexual, você é meu professor, né? Eu aprendi muito com você sobre isso, e aí continuei produzindo uma compilação, uma coletânea de estudos junto com o Antônio Galvão Pérez, que é o meu sócio, meu parceiro, que é um grande estudioso, está se tornando é uma figura importante na Sim. advocacia no magistério. Então, as coisas chegaram. Então, chega um ponto em que você sente assim, bom, uma coisa que eu acho que eu fiz, uma coisa que eu escrevi, não tive nenhum, nunca escrevi um livro didático, não, planejei muitas vezes com o Nelson escrever um livro didático no estilo de um livro francês que eu tive uma vez, que eu comprei uma vez, que era com muitos quadrinhos, com muitas boxes, coisas assim. E chegamos a pensar nisso, mas não adianta falar. Pensei, mas não fiz, né? Hum. Mas talvez foi Mas eu posso dar um testemunho de que tudo que Vossa Excelência fez com a excelência que lhe é peculiar. Eu, como seu leitor e seu admirador, eu posso dar esse testemunho público. Mas eu quero fazer mais uma pergunta aqui, É, agora na tá, condição de seu confrade, né? Como sim. foi a sua chegada à Academia Brasileira de Direito do Trabalho, a antiga Academia Nacional de Direito do Trabalho do Brasil? Isso mesmo. Olha, foi simplesmente assim, logo depois que eu lancei o livro Leandro de Trabalho, ele causou uma repercussão e houve muitas alusões a ele, muitas referências a ele, e teve uma certa influência. E aí o ministro Arnaldo Susequini me convidou para ingressar na academia. Naquela época, não havia uma eleição. Né? Ele me escolheu para ingressar na academia ou tinha uma eleição. Agora você me pegou. Não, acho que tinha votação, mas às Não, vezes não tinha foi votação, mas eu disputa. era o candidato único, exatamente. Mas Exato, não é. havia disputa. Eu era o candidato único, perfeitamente. É. Havia sim, a eleição. E fui eleito na academia, para minha honra, né? E até hoje é um dos maiores galardões que eu tenho, é ser membro da academia. Isso me dá me dá assim uma sensação de realização, né? Do ponto de vista cultural, você ingressar na academia realmente que reúne. A academia foi muito também importante porque houve um momento em que quem representava o Brasil perante a sociedade internacional de direito do trabalho e seguridade social lá de Genebra era o Instituto Cesarino Júnior, por quem eu tenho muito Uhum. respeito. Mas o Instituto estava perdendo o vício, perdendo substância. E vários estrangeiros, Plá Rodrigues, falava comigo sobre isso, outros franceses também falavam, Javier comentava comigo isso. Então, eu comecei a perceber que realmente a academia é que teria realmente a dimensão necessária para representar o Brasil perante a sociedade. Então, eu fiz um trabalho junto com o Nelson Manrique, era o presidente, mas eu era diretor internacional. Então, eu Sim. fiz um trabalho todo para que a
a academia passasse a ser o representante É, brasileiro junto, e o Instituto Cesarino Júnior ficou como assim, representante honorário. Ele tem isso. lá o seu papel, mas ele, em verdade, a academia é quem vota nas reuniões do comitê Não, executivo. Eu foi um passei trabalho por. memorável, É, seu e do Nelson, e a transição se deu na minha gestão. Quando eu tomei posse como presidente, fui eu que fiz a consolidação aí no Congresso Mundial, quando a gente se é tornou mesmo. representante. Nelson, eu digo assim, Nelson e Robortella fizeram todo o trabalho e eu levei a fama, né? Porque eu, na Né, hora mas, da assinatura, fui eu que estava lá. mas foi assim. Então, a academia tem para mim. Eu tive o privilégio de fazer muitos congressos europeus, né, de fazer um relacionamento muito grande. Congressos, fui a todos os cantos do mundo, né? Sydney, enfim. Eu Então, na preciso Austrália. dizer, eu preciso dizer É, aqueles. O acadêmico Luiz Carlos Amorim Robortella, ele é até muito modesto. Ele é, sem sombra de dúvida, o membro da academia mais viajado e mais conhecido internacionalmente. Se tem um congresso internacional, há uma grande de monta, de relevância, há uma grande possibilidade de o Robortella estar lá e ser o nosso representante. você está sendo generoso comigo, mas realmente eu criei um ciclo de relações assim muito grande internacionalmente. Isso tudo facilitou, né, para que nós tivéssemos a posição que temos hoje. E agora, depois de ter cumprido o meu mandato, né, como presidente, que foi uma Tem que experiência dizer, Vossa Excelência foi nosso fantástica. presidente até outro dia. Exato. Em 19 de março, eu tive a alegria de passar a presidência para o Alexandre Belmonte, né, que foi meu antecessor. Ele é meu antecessor e meu sucessor, né, Exato. que é uma figura maravilhosa. Ele é Maravilhosa. muito dinâmico, muito operoso e tudo. Então, eu acho que. E eu tive na minha gestão um congresso, aquele congresso regional americano, que é um congresso muito complicado de se fazer, porque ele tem que ser realizado juntamente nacional, com as regras dela. Você tem que fazer reunião do comitê executivo, que quem vem, que participam pessoas da Índia, da Coreia, enfim, de todos. Então, foi um congresso realmente de muita dimensão grande, muita repercussão. Então, foi um período magnífico, muito enriquecedor. Verdade. Então, me juntei ao panteão dos imortais presidentes, como é o seu caso No também. nosso caso, era o presidente honorário, para nossa honra, sem sombra de dúvida. E chegando ao arremate de nossa entrevista, meu querido amigo, eu quero ouvir agora, quase como nas suas razões finais, que você faça quais são as suas expectativas para o futuro do direito do trabalho e também da nossa academia. Bom, eu poderia dizer a você que nós estamos num momento pós-positivista, né? Nós estamos vivendo um momento no mundo em que há profundas alterações na aplicação do direito, na interpretação do direito. Então, eu estou vendo que nós vamos ter que lidar com novas ferramentas, com novos conceitos, novas categorias jurídicas vão ter que ser ah, por nós estudadas, porque isso no campo do direito em geral, mas no campo do direito do trabalho, eu diria para você que não podemos mais manter aquela concepção tradicional da tutela como voltada exclusivamente para a figura do empregado. Nós temos que proteger, na verdade, as relações de trabalho. Nós temos que partir para uma visão mais ampla, sabendo que se nós não propiciarmos realmente o investimento, não propiciarmos que o capital possa desenvolver suas atividades sem a insegurança jurídica que nós vemos no mundo do trabalho, agora com as plataformas, não se sabe se são empregados, se não são empregados, por exemplo. Né? E também eu queria dizer que muito me preocupa que o direito do trabalho deve se voltar para os direitos humanos. Cada vez mais eu acho que o direito do trabalho vai crescer, vai se corporificar, ele vai se robustecer na medida em que ele se volte para a proteção dos direitos humanos que estão sendo realmente profundamente espezinhados no mundo do Eu trabalho. Né? concordo numa perspectiva Algum, macro é, de tutela, até no campo das relações internacionais, a ideia de uma proteção
do trabalho, no seu sentido mais amplo, todas as modalidades de atividade humana, mas na perspectiva de proteção de direitos humanos. Porque a ideia de ter um trabalho com dignidade é, no final das contas, uma questão de direitos humanos. Porque, como diria Gonzaguinha, sem o seu trabalho, um homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre e se mata. Não dá para ser feliz, né? Mas dá para ser feliz com Luiz Carlos Robortella, que também é um exímio tocador de violão também, para quem não sabe, um músico sensacional, preciso recebê-lo aqui na minha casa. E para você também. Renato Sarau. Olha, esse sarau nós estamos nos prometendo há anos e não conseguimos fazer, mas certo, eu estou pronto para continuar estudando violão, continuar tocando, e acho que nós podemos sim, vamos fazer um. Por mim é só agendar e você fica literalmente hospedado aqui. E meus amigos e minhas amigas, estamos encerrando mais um episódio aqui do ABDT Memória Viva. É uma satisfação imensa ter esse papo descontraído com grandes nomes do direito do trabalho brasileiro. Hoje tivemos essa satisfação imensa de ouvir essa figura apaixonante, encantadora, que é o professor Luiz Carlos Amorim Robortella. Você, meu amigo, você, minha amiga, que estávamos vendo em todos os cantos, porque isso é transmitido mundialmente. Siga a Academia Brasileira de Direito do Trabalho aqui no canal no YouTube, nas nossas plataformas digitais, se inscreva, ative notificações, tenha a oportunidade de acompanhar os nossos podcasts em tudo que nós estivermos produzindo, porque nós estamos juntos construindo e reconstruindo o direito do trabalho. Meu estimado Robortella, que satisfação ter esse papo contigo. Só tenho a agradecer pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua generosidade comigo, Rodolfo, tradicional, e cumprimento a todos. Até a próxima, meus amigos, até o próximo ABDT Memória Viva.